Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um tradicional Contextualizando, vídeo que não era para sair nessa sexta, porque, como a gente tinha falado no vídeo do jogo da quinta e nas redes sociais, a gente não ia fazer Contextualizando nessa sexta por conta do vídeo do jogo da quinta-feira, São Paulo e Atlético, porque a gente precisa que esse vídeo tenha mais visualizações e mais curtidas. Aliás, eu convido todo mundo para assistir esse vídeo e curtir e compartilhar. Eu acho que a Vivi vai deixar aqui em cima em algum lugar ou no final do vídeo. Quem puder visitar, quem ainda não assistiu o vídeo, vale muito a pena. A gente faz uma análise ali do jogo São Paulo e Atlético. Eu estou novamente fazendo o vídeo solo, porque o Gabriel ainda está em Minas Gerais. Ele já ficou lá para o jogo do Uruguai, que vai jogar pela Copa América. Ele foi para assistir o jogo São Paulo e Atlético Mineiro, e a Vivi esteve aqui para Jundiaí, enfim. E a gente está fazendo esse Contextualizando, contrariando, né, essa expectativa, porque o São Paulo hoje anunciou que aceitou o pedido de demissão. Foi um pedido ali, foi um comum acordo do Carlinhos Neves, o preparador físico do São Paulo. Aquele que a gente tinha celebrado quando voltou, e por isso resolvi fazer o vídeo, principalmente por conta de algumas reações. Muita gente celebrou a saída dele e eu penso que essa celebração não é justificada. É uma pena perder o Carlinhos Neves. Eu vou explicar isso nesse vídeo. Mas antes de falar disso, vamos lembrar, eu vou ter que fazer isso sozinho, que este vídeo, assim como muitos vídeos do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que o OneFootball, o melhor aplicativo para acompanhar tudo o que acontece aí no São Paulo, inclusive notícias como essa do Carlinhos Neves, ou acompanhar campeonatos aí afora, tanto na Europa, na Ásia, em qualquer lugar, na América. Quer ver a Copa América? Tem. Quer acompanhar a seleção? Sim. Vai receber notificação de gol se ligar o aplicativo para isso. E você pode ter tudo isso. Notícias, jogos, artilharia, bastando baixar o aplicativo aqui, que está na descrição do vídeo. E enfim, vamos falar do Carlinhos Neves, né? O Carlinhos Neves é um profissional que passou pelo São Paulo, fez um trabalho muito bom, se desligou do clube, foi trabalhar em outras agremiações, e a torcida do São Paulo por muito tempo acompanhou o trabalho dele em outras agremiações, sempre desejando retorno. E aí vai o primeiro ponto de argumento para não ter gostado do desligamento do Carlinhos Neves. O Carlinhos Neves chegou no São Paulo para resolver um problema crônico do São Paulo que sempre acabava cansando no segundo tempo, São Paulo que tinha aí um histórico de lesões, então muita gente celebrou e falou, agora o Carlinhos Neves vai resolver. E o Carlinhos Neves não resolveu. E muita gente começou a atribuir os problemas do São Paulo, que aconteciam antes da chegada do Carlinhos Neves, ao profissional. E o que mais preocupa é que quando o Carlinhos Neves se desligou, Marcelo Ganzan escreveu uma matéria no Globo Esporte, ele já estava apurando, porque o Carlinhos Neves já tinha pedido desligamento antes, foi convencido a ficar pelo menos até a pausa da Copa América, agora vai assumir o interino e vai ficar nessa preparação. É uma pena, eu queria ver o Carlinhos Neves trabalhar nesse período de Copa América, mas enfim, quando o Carlinhos Neves se desligou, ele explicou um pouco das razões que o fizeram se desligar do clube. Perguntaram se era desgaste, ele falou que não era desgaste, mas que o desgaste natural. É um desgaste, né? E que o São Paulo tinha ideias diferentes das sugestões que ele fazia. Ou seja, o Carlinhos Neves é o profissional que veio para resolver um problema crônico do clube, um problema que se repete há anos no clube. Ele queria trabalhar de um jeito e o São Paulo, por alguma razão, resolveu que deveria trabalhar de outro. Isso não deve ser apenas Cuca, isso deve ser alguém de cima do Cuca. Ou Raí, ou Pássaro, diretoria, ou Leco, enfim, alguém de cima, alguém que tem o comando disso. E aí eu tenho alguns argumentos para colocar, sempre lembrando que a gente ainda vai tratar desse assunto em live, com o Gabriel, com o Vives, então eu quero saber também a opinião de vocês. Depois que eu colocar os argumentos, porque achei ruim, porque achamos ruim, porque eu falei com o Gabriel, falei com a Vives e todos nós concordamos que a demissão dele não foi uma boa para o São Paulo, eu vou querer ler os comentários de vocês, então comentem. Mas o primeiro argumento é, ele fala que ele queria fazer uma coisa e o São Paulo queria fazer outra. Então vamos voltar um pouco no tempo, porque a gente fala aqui há muito tempo no canal, há muito tempo, que o São Paulo sempre erra no planejamento. Então toda vez que o São Paulo vai começar o ano, o São Paulo, ao invés de poupar os titulares no começo, ao invés de colocar e fazer rodízio para permitir que os atletas recebam treinamentos físicos e táticos no começo do ano, o São Paulo costuma abdicar disso e já colocar os profissionais de cara. E a gente sempre fala que isso é ruim, porque os jogadores acabam vindo muitas vezes numa condição muito ruim.
eles vão enfrentar um calendário muito complicado, porque o calendário brasileiro é uma vergonha, a CBF é uma vergonha no que tange ao calendário, né, de futebol, assim como a Conmebol, é um calendário horrível, ridículo, que desrespeita o atleta. Isso não é só Carlinhos Neves, vários profissionais falaram, o calendário brasileiro é insano, é ridículo. Então o São Paulo não se prepara para o desafio que é, às vezes, disputar campeonatos simultâneos com jogadores que vêm num período de férias ainda fora da condição ideal. E a gente tem que lembrar uma coisa que o Gabriel sempre fala: isso daqui não é videogame, tá? Quando você coloca um jogador antes da hora, quando o cara não está pronto, se ele jogar um determinado número de partidas, em algum momento ele vai estourar. Não é porque ele jogou um número de partidas e, em teoria, agora ele já deveria estar bem, que ele vai ficar bem. Não, o fato de colocar ele antes estraga o rendimento dele, prejudica ele e, às vezes, propicia lesões. Então, vamos tentar lembrar, né, o São Paulo do ano passado, o São Paulo que começou o ano com Dorival Júnior como técnico. O Dorival tinha feito um bom segundo turno com o São Paulo, tinha livrado o São Paulo do rebaixamento, muita gente atribuiu apenas ao Hernanes, mas eu considero que o trabalho do Dorival foi bom o suficiente para livrar. Isso é subjetivo, muita gente não concorda, mas o Dorival começou o ano com um discurso. Ele disse que usaria os reservas e a base no começo do ano. Ele pediu liberação de alguns jogadores da base, casos de Lisieiro, de Toró, acho que ele queria o Luan também, mas o São Paulo não quis liberar esses jogadores que estavam disputando as ligas sub lá, enfim, não quiseram liberar, o que já foi uma pena. Ou seja, o Dorival estava jogando com a raspa de tacho da base e acabou perdendo para o São Bento. E quando perdeu o primeiro jogo do Campeonato Paulista para o São Bento, o Dorival falou: olha, a gente vai continuar utilizando a base, a gente vai continuar no mesmo planejamento. Mas, possivelmente, uma ordem de cima, que não sei se foi do Raí, de quem que foi, se foi Raí, se foi Leco, quem quer que tenha dado essa ordem, por conta dessa derrota, o Dorival teve, porque isso, quem toma a decisão não é o técnico, quem toma a decisão do uso ou não de titulares é a diretoria de futebol. O Dorival foi obrigado a utilizar os jogadores. Não, coloca os jogadores titulares, porque perdeu o primeiro jogo, a torcida vai pegar no pé, enfim. Foi uma fraqueza da diretoria de futebol. E o que acontece? Neste período, o Dorival escalou Diego Souza e Cueva. E, para quem não lembra, o Cueva, que era um jogador muito irresponsável, ou foi muito irresponsável no período que esteve no São Paulo, e não me parece que ele mudou muito quando chegou no Santos, o Cueva não tinha se reapresentado. Ele não tinha tido nem o mínimo da pré-temporada. Ele chegou fora do peso e fora da capacidade física e técnica. E nós tivemos o Diego Souza, que teve um caso semelhante. O Diego Souza estava tentando forçar a saída do Sport, então ele não se apresentou para a pré-temporada para tentar assim agilizar a saída dele do clube e a chegada no São Paulo. Então tanto o Diego Souza quanto o Cueva, eles não tinham tido nem pré-temporada. É insano colocar jogadores que não tiveram pré-temporada para jogar. O que acaba acontecendo? O jogador acaba estourando depois. Passa 1 mês, 2, 3, às vezes 4 meses, e esse esforço todo, essa falta de planejamento, acaba estragando. Isso foi antes de Carlinhos Neves. Tá? Isso foi antes de Carlinhos Neves. Por que eu estou colocando esse argumento? Porque o São Paulo desse ano, o São Paulo que começou com o Jardine, depois daquela ridícula demissão do Aguirre, faltando 5 jogos para terminar o campeonato, o São Paulo que começou com o Jardine, recebeu alguns jogadores, né? O Thiago Volpe, recebeu o Pablo e recebeu o Hernanes que estava um tempo inativo na China e que chegou com a musculatura descompensada. A musculatura do Hernanes, em função desse período inativo, não estava ideal. O que o São Paulo fez? O São Paulo levou o Hernanes para a Florida Cup. E o Hernanes jogou na Florida Cup, chegou no Brasil para jogar o Campeonato Paulista, jogou os primeiros jogos. O que um planejamento responsável deveria fazer? Deveria ter trabalhado o Hernanes fora, não ter colocado ele nos jogos e ter preparado o jogador fisicamente para ele aguentar o tranco. O resultado disso foi que até agora, até o presente momento, nós estamos no meio do ano, Hernanes ainda não está na condição ideal, e ele esteve fora dos principais jogos do São Paulo, dos principais jogos que eliminaram o São Paulo das competições de Libertadores e Sul-Americana, porque ele não estava inteiro para jogar contra o Talleres, ele não estava inteiro para jogar a semifinal do Paulista, ele não estava inteiro para jogar o jogo da Copa do Brasil. Isso é planejamento. E o planejamento atrapalha o profissional.
O planejamento ruim atrapalha o Carlinhos Neves. Mas daí a gente vai falar, mas como é que a gente sabe se o Carlinhos não concordou com isso? A gente não sabe. Isso é especulação. Mas nós temos alguns indícios de que o São Paulo nem sempre escutava o profissional, nem sempre escutava o Carlinhos Neves. Qual é esse indício? O Tietê. O Tietê, o Pato, foram contratações, e o Vitor Bueno, foram contratações pedidas pelo Cuca. Assim que o Jardine se desligou, o Cuca chegou e o Cuca pediu alguns jogadores para montar o time que ele considerava ideal. Então ele pediu a contratação do Tietê, o São Paulo trouxe, mesmo tendo sido eliminado e com menos dinheiro, e mesmo que isso vá trazer problemas para o clube, que a gente vai comentar em outros vídeos, mas o São Paulo trouxe o Tietê, o São Paulo trouxe o Vitor Bueno, o São Paulo trouxe o Pato, né? Então, desses três jogadores, o Tietê, o Vitor Bueno e o Pato, aliás, esses três jogadores, o Pato nem foi pedido do Cuca. O Cuca queria um outro jogador, mas enfim, o Pato chegou. Esses três jogadores estavam muito tempo sem jogar. E aí o Carlinhos Neves estudou cada um deles e definiu um tempo para que eles pudessem jogar, um período, um prazo. Olha, o Tietê, ele tem condições de jogar meio tempo. Meio tempo, as primeiras partidas dele tem que ser meio tempo. O São Paulo e o Cuca escalou, seja por conta da diretoria, seja por conta do próprio Cuca, escalou o Tietê 10 jogos seguidos, os 90 minutos. O profissional fala, olha, o cara chegou numa condição X, ele está sem jogar, é muito perigoso colocá-lo para jogar direto, jogar os 90 minutos ele não vai aguentar, os outros times já estão com uma preparação mais adequada, porque erraram menos no planejamento, vamos colocar ele 45 minutos para ele pegando aos poucos a condição física. E o São Paulo utilizou ele em 10 jogos seguidos. Aí o que acontece? Se o Tietê estoura, se ele se machuca por conta dessa irresponsabilidade, estoura em quem? No Carlinhos Neves. Quem que a gente vai xingar? O Carlinhos Neves. Então isso me preocupa muito. Isso me preocupa demais. A gente não sabe se a decisão do Hernanes foi do São Paulo, foi do Carlinhos Neves, a gente só pode especular. Eu duvido muito que, na maneira como o Hernanes chegou, isso foi muito divulgado na época, olha, a musculatura do Hernanes não está ideal, ele vai ter que trabalhar isso. Não é para colocar o cara para jogar a Florida Cup, não é para colocar o cara para jogar no começo do Campeonato Paulista. Ainda mais tendo um jogo decisivo em fevereiro que decidiria. O jogo decisivo que decidiria é ótimo. Mas enfim, um jogo decisivo para a permanência do São Paulo na Libertadores, aliás, para a chegada na Libertadores e na Sul-Americana. São Paulo perdeu isso, porque não tinha o Hernanes, porque usou o Hernanes de modo irresponsável. Então assim, quando um profissional, que é um cara reconhecido, que trabalhou no Atlético Mineiro, e o trabalho dele no Atlético Mineiro gerou o título da Libertadores da América junto com o Cuca. Então assim, eu fico sempre pensando, e depois trabalhou com o Cuca no Santos, né? Sempre tem aquele torcedor que vai argumentar, não, mas eu conversei com um amigo santista que falava que o Carlinhos está ultrapassado, eu conversei com um amigo atleticano que fala, gente, nem sempre o torcedor é a fonte mais confiável, o torcedor é muito passional, nem sempre ele está analisando. O trabalho do Carlinhos Neves não só gerou o título da Libertadores junto com o Cuca, como também este trabalho foi reconhecido pela imprensa, que via no Atlético Mineiro um time que tinha muita força no segundo tempo. O Atlético Mineiro, nessa conquista de Libertadores, se destacou pela parte física. E o Carlinhos Neves foi muito elogiado. E a gente aqui, em redes sociais, falava, tá vendo? São Paulo mandou embora e o cara está brigando lá. Então o cara estava bem no Atlético Mineiro. E o cara foi para o Santos. E vejam, quando a gente trouxe o Cuca, toda a parte da torcida que queria o Cuca falava, o Cuca ganhou uma Libertadores. O Cuca não foi mal com o Santos no ano passado. Bom, se o trabalho do Cuca foi bom no Atlético Mineiro e no Santos, se esses dois trabalhos, além do título brasileiro no Palmeiras, servem para chancelar o Cuca como um bom técnico, por que esses mesmos trabalhos não servem para chancelar o Carlinhos Neves, se ele estava em 2 desses 3 trabalhos com o Cuca? Para mim é uma questão aí de coerência. Se o trabalho do Cuca foi bom no Atlético, o trabalho do Carlinhos Neves também. E se ele veio para cá e o trabalho dele não está sendo bom, e o São Paulo continua errando coisas que já errava antes da chegada dele, o problema não parece ser o Carlinhos Neves. O problema parece ser o São Paulo. E é mais curioso que é uma coisa que a gente está falando há muito tempo aqui. Há muito tempo.
Então veja, quando foi o momento que o São Paulo teve o melhor momento físico? Quando foi o momento que o São Paulo teve o melhor momento? Hoje eu estou muito bem. Quando foi que o São Paulo teve o seu melhor momento físico nesses últimos anos? Foi com o Aguirre. E o Aguirre trouxe o preparador físico dele. Mas o Aguirre teve uma coisa que o Cuca vai ter agora, que foi a pausa da Copa do Mundo. Então, apesar do planejamento errado, que foi feito à revelia do Dorival, o Dorival não queria que o planejamento acontecesse dessa forma, não queria. O preparador que o Aguirre trouxe teve tempo de preparar durante a pausa da Copa o São Paulo do modo mais adequado. E o São Paulo acabou se destacando na parte física nesse período, mais do que vinha, né? Ele vinha de problemas, esse foi o melhor período do São Paulo. Então esses são os argumentos que a gente vai pensando. Veja, gente, nós tivemos alguns treinadores do São Paulo, hoje a gente está vendo aí o Sampaoli se destacando no Santos. Nós tivemos alguns destaques de treinadores e parece que o São Paulo acertou pelo menos nisso, porque os técnicos que fizeram os melhores trabalhos foram Osório, Bausa, Dorival e Aguirre. Desses 4, 3 eram estrangeiros. Aí vão falar, mas eu não gostava do Osório. É direito seu, é subjetivo isso. Você pode não gostar do Osório, mas tem que lembrar que com o Osório a gente brigava por título no Campeonato Brasileiro, antes do Aidar vender metade do elenco. Com o Bausa, a gente chegou numa semifinal do Libertadores da América e fomos assaltados. E por isso caímos. Com o Dorival, a gente fez um segundo turno que livrou o time do rebaixamento e que só não foi o melhor turno, né? O São Paulo só não foi campeão do turno porque empatou o último jogo contra o Bahia. Se tivesse vencido, teria sido o time com o melhor desempenho no turno e não tinha o melhor elenco. E com o Aguirre a mesma coisa. Ele fez um primeiro turno excelente enquanto ele teve as peças. Com o Aguirre nós tivemos uma preparação física, nós tivemos uma pausa que foi adequada. São Paulo vem errando há 10 anos. E aí eu fico pensando, se esses profissionais que eu citei, esses técnicos, e alguns jogadores, como quando a gente fala do Hudson, o Hudson que foi muito mal no jogo de ontem, o Hernanes que foi muito mal no jogo de ontem também, o Reinaldo que também foi muito mal no jogo de ontem. Posso citar 3 exemplos de jogadores que não jogaram. Ou o próprio Pato, que chegou agora e também não tem condição física ainda, não era para estar sendo tão usado. O Carlinhos tinha recomendado pro Pato também ser colocado aos poucos, jogar pouco, ser poupado. Tanto o Vitor Bueno, quanto o Pato, quanto o Tietê. O caso do Vitor Bueno é mais grave e foi o único que São Paulo pareceu respeitar. Só agora que o Vitor Bueno começou a entrar. Esse período de pausa era o ideal para o Carlinhos trabalhar. Mas ele saiu, ele tem sondagens de outros clubes, ele admitiu, ele não saiu por isso, ele deve ir para a Europa para estudar, para fazer qualquer coisa. Mas assim, a saída dele aponta que o São Paulo tem um problema crônico que não resolveu ainda. Torço para que o Cuca consiga, porque o Cuca tem competência, o Cuca é um técnico competente, como a gente falou, ele tem títulos, que o Cuca consiga mexer um pouco nisso. O Cuca parece ter um pouco mais de respaldo. Foi o único treinador desses que eu citei, Osório, Bausa, Dorival e Aguirre, o único que recebeu reforços, ao invés de ter o elenco vendido, né, parte do elenco vendido. Aliás, podia colocar o Rogério Ceni nessa conta, que o Rogério Ceni também não recebeu reforços, pelo contrário, teve jogadores vendidos. O único que recebeu os reforços agora foi o Cuca. Então a diretoria parece respeitar mais o Cuca. Torcer para que esse respeito ao Cuca faça com que o Cuca tenha capacidade para fazer esse time jogar, para nessa pausa dar o condicionamento para os jogadores, dar os treinos táticos, dar as variações, que o São Paulo consiga fazer as contratações, ainda que eu tenha medo das contratações que o São Paulo está fazendo. A gente vai fazer um vídeo para falar da situação financeira do São Paulo, da irresponsabilidade do Leco, nesse caso, que contratou jogadores mesmo frente a um monte de eliminações. A gente vai falar disso também, a gente precisa falar disso, mas o que a gente espera é que o São Paulo traga essas peças que o Cuca entende que estão faltando, o centroavante pivô que ele quer, o lateral que ele quer, e mais uma peça, que o Cuca consiga fazer esse time jogar o suficiente para a gente chegar na Libertadores da América, ou pelo menos na Pré-Libertadores. E que no ano que vem o Cuca consiga fazer um planejamento que não seja atrapalhado pelo clube, como foi com o Dorival. Com o Dorival, eu falo isso com toda certeza. O Dorival perdeu o jogo para o São Bento, na coletiva do jogo para o São Bento, ele falou, eu vou manter esse planejamento. No jogo seguinte, ele entrou com os titulares, ele colocou Cueva e ele colocou Diego Souza, que como eu falei, não tinham feito pré-temporada.
Isso é irresponsabilidade, mas são ordens que vieram de cima, que o técnico é obrigado a acatar. Isso pode ter acontecido com o Jardine e queimado o Jardine. Muita gente fala, o Jardine não era tudo isso. Não sabemos se o São Paulo, na sua incompetência infinita administrativa, não atrapalhou um grande profissional que parecia ser o Jardine. Mostrou isso na base, está na seleção e eu desejo que ele tenha muito sucesso lá. A gente vê o Rogério Ceni brigando no Fortaleza. A gente vê jogadores que saem do São Paulo e brilham em outros clubes. Caso do Hudson. O Hudson foi para o Cruzeiro, jogou muito no Cruzeiro, conquistou o Copa do Brasil no Cruzeiro. O Cruzeiro queria ficar com o jogador, voltou no São Paulo e de repente o Hudson não presta. É o Hudson que é ruim ou é a estrutura do São Paulo que está moendo profissionais? Sejam jogadores, sejam técnicos, sejam profissionais da área, como é o caso do Carlinhos Neves. Então assim, eu lamento bastante a saída do Carlinhos Neves, acho o desligamento dele temerário, mas a gente vai discutir mais sobre esse assunto, sobre a parte financeira, nos próximos vídeos. Então eu peço para todo mundo, depois que escutar esse vídeo, agradeço aí a atenção de todo mundo. Coloquem aí o que vocês acharam da demissão, o que vocês acham que o São Paulo tem que fazer, o que vocês pensam. A gente vai ler tudo isso para preparar a próxima live, tá bom, gente? É isso, bom fim de semana para vocês. A gente deve ter vídeo aí no começo da semana, outro contextualizando. A gente deve ter aí algumas novidades também do nosso patrocinador, OneFootball, o melhor aplicativo para acompanhar tudo de futebol. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Twitter, @FalaBandana, que é onde eu fico mais tempo. O Instagram, @FalaBandana, é a Vives que fica. Tem também aí o Perecene01, que é o do Gabriel Perecene. O _ Vives no Twitter, isso tudo no Twitter, que é a Vives. E tem também os Jogos SPFC e o Aspirantes SPFC. É a galera aí, a estrutura do Fala Bandana. Quem quiser seguir, recomendo todos esses canais pra gente discutir. Quer conversar comigo lá no Twitter? E eu volto, tanto na live aí, na terça, a gente volta aí com mais novidades, como também num vídeo que provavelmente deva sair na segunda-feira. Tá bom? Gente, é isso. Um abração para todo mundo, que o São Paulo aproveite essa pausa para que o São Paulo consiga retomar o caminho e que volte a brilhar com a grandeza que esse clube tem. E essa grandeza ninguém vai tirar, não é uma fase temerária de 10 anos que vai apagar esse brilho. E nem essa torcida que vai continuar empurrando e vai continuar assistindo. Tá bom? É isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.